de amor para todos nós, dessa lide, essa vida. Estávamos falando sobre o que Jesus disse, sede perfeitos. Quer dizer, procure melhorar, procure caminhar sempre na senda do bem. Não só com você, como para os outros. E em face da impossibilidade do espírito primário do homem lograr a sua gloriosa angelitude numa só existência e não podendo de imediato aperceber-se do reino de Deus, ele então precisa de muitas vidas físicas, como estamos nós agora, eu e você que estiver me ouvindo. Nossa vida aqui na Terra, nesse momento, nessa hora precisa. Essa uma nossa última, nesse plano. Encarnação, e logo voltaremos à nossa pátria espiritual para depois nos prepararmos novamente para outras encarnações. Por muito que você faça alguma coisa que trabalhou honestamente, ainda não estamos prontos para não encarnar mais. Nós temos que continuamente. Não precisa ser uma encarnação de prova, de expiação. Existem muitos tipos de encarnação. Não é sempre como aquele médico Bezerra de Menezes. Agora ele não está encarnando, mas ele vinha, encarnava, fazia sempre alguma coisa de bom. Até ele atingir um estado tal que não houve mais necessidade dele vir no mundo de prova e expiação, a não ser para uma missão, para uma tarefa. Então vejam bem. Então ele não precisa mais, de muitas vidas físicas. Então veja bem. Em vários planetas e em diferentes graduações, lenta, sensata, conscientemente, o espírito então se gradua para a integração angélica através das sucessivas existências físicas de aprendizado e educação espiritual. Eis porque Jesus enunciou categoricamente: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pois é a lei que, tanto quanto o espírito, submete-se às lições educativas das formas físicas, ele também afina e sublima o próprio perispírito. Igual diz a túnica, das bodas, e que está falando sobre isso, sobre até onde nós vamos encarnando, e logicamente sempre fazendo alguma coisa, viu gente? Não pensa que é só nascer, vir, Aqui não é um planeta de lazer, de passeio, e sim para beneficiar, sim, mas aqueles que fazem alguma coisa, que trabalham, que lutam em prol do seu próximo. Há um sentido de renovação ou ressurreição incessante em todas as latitudes do universo. E quando o espírito renasce em múltiplas existências na Terra, ele comprova no cenário do microcosmo humano a similitude de uma regra ou de um princípio que atua em perfeita decorrência com a própria lei de renovação do universo.
Então, ele está trabalhando. Se ele vem, encarna, procura de uma maneira, de outra, fazer alguma coisa, procura, ou no sentido de estudos, ou no sentido seja lá da parte material, ajudando criando, né, fazendo outros caminharem para frente, ele está contribuindo, e bastante, para que haja uma renovação, que haja meios que contribuam de alguma maneira para isso. A ressurreição, tão apregoada pela Igreja Católica, seria o mesmo acontecimento cultuado pelos espíritas, teosofistas, rosacrucianos, esoteristas, umbandistas, hinduístas, conhecido tradicionalmente por reencarnação. Então, porque existe realmente esses dois nomes, a ressurreição e a reencarnação, que muitos falam, né? Do que seria, como seria cada um, dependendo da sua corrente, da sua doutrina, da sua religião, um fala que é uma coisa, o outro fala que é outra. Então, isso vai ter uma resposta pelo Ramatiz, e vamos ver se nós possamos chegar, então, a um termo. Há alguma diferença vocabular, pois os judeus, através dos seus dogmas seculares, consideravam a ressurreição o fato da alma retornar ao mundo físico, mas podendo recompor o seu antigo corpo carnal, embora usado e desintegrado pela fauna, a flora das sepulturas. Mas esse dogma, na época, não era muito bem esclarecido ou entendido pelos próprios judeus, pois eles não sabiam defini-lo com a precisão lógica de um acontecimento comum e racional. Tudo era vago e sujeito a muitas interpretações, uma vez que o baseavam em noções incompletas e incertas. Os judeus não tinham conhecimento claro e exato de como a alma se ligava ao corpo físico, como agora nós estamos tendo, gente. Tal qual hoje acontece. Eles ainda se conformavam ingenuamente com a resposta dogmática dos seus sacerdotes, que alegavam tratar-se de um mistério proibido por Jeová. Não conseguiu precisar nem conciliar bem quanto ao fato ou à possibilidade da alma já ter vivido noutros corpos em vidas anteriores. Então, por isso que esse conhecimento chegou a nós, nessa época que a Terra está, que agora nós já estamos, gente, prontos, preparados para receber esses ensinamentos e passar para outros. Mas naquela época era impossível explicar para aquelas pessoas que ainda estavam renascendo, que ainda estavam crescendo, entender essas coisas. Não conseguiam, então, entender. Não entrava, era difícil. No entanto, eles aceitavam submisso a ideia de que a alma poderia ressuscitar no dia do juízo final e recompor o seu corpo já velho, já falecido, desintegrado no túmulo. Eles admitiam a insensata possibilidade de reaver os mesmos átomos, moléculas dos cadáveres já dispersa nos ambientes fúnebres dos sepulcros e ressuscitarem em um organismo sadio e eficiente.
Algumas vezes, eles desconfiavam que seria bem mais fácil a alma reencarnar-se em novos corpos, frutos de novas procriações geradas no ventre feminino. No entanto, comumente misturavam essa concepção mais lógica de um renascimento carnal, com a mesma possibilidade insensata da alma ressuscitar no túmulo e capaz de recompor o seu organismo desaparecido nas entranhas do solo. Em consequência, a ressurreição divulgada pela Igreja Católica em nada se assemelha à ressurreição admitida e endossada pelas doutrinas reencarnacionistas. Sem dúvida, o bom senso opõe-se à aberração da alma construir novamente o seu antigo corpo carnal e utilizar o mesmo material orgânico já dissolvido e incorporado pela assimilação biológica a outros organismos vegetais, animais e do próprio homem. Quer dizer, porque mesmo quando nós desencarnamos, morremos, aquele é aproveitado, gente. A gente vai desintegrando, mas tem coisas que são aproveitadas para outras coisas, né? Para outras funções. Então, nada é perdido, nada. Seria, aliás, interessante e algo excêntrico certo espírito em conflito com outro companheiro por causa da posse de um átomo de carbono da propriedade anterior de um e pilhado por outro. A doutrina da reencarnação é uma concepção lógica, porque não existe a desintegração das formas vivas para se construir e reviver as formas mortas, mas é o nosso espírito que compõe e comanda sucessivamente novos corpos gerados da fonte inesgotável das substâncias vivas, através da gestação normal nos ventres femininos. Enquanto o catolicismo ainda admite a ressurreição no famigerado juízo final ou a higiene concepção judaica que subentendem o retorno da vida material já extinta com os próprios elementos ou unidades dispersas, a reencarnação compreende a possibilidade racional do espírito retornar à vida corpórea, mas sem violentar ou derrogar as leis coerentes da criação. E assim, gente, foi falado para que nós tivéssemos, porque tem muita coisa que foi passado para nós todos, né? Seja dessa ou daquela religião, conceitos, doutrinas, muitas coisas que às vezes não trazem um conhecimento, uma explicação, né, lúcida. Então as pessoas ficam acreditando naquelas, principalmente quando são as crianças, né? Eles ficam acreditando naquelas coisas que na realidade é um absurdo às vezes. E então vai sendo cada dia mais, vai sendo mais explicado, né? Coisas que também foram distorcidas, viu, gente? Muita coisa, muito ensinamento foi distorcido, né? Conforme chefes de determinadas religiões, eles não queriam que o povo ficasse sabendo aquilo que eles sabiam, que não tivesse nenhum conhecimento. Então, e para que eles obtivessem bons frutos, como se diz,
eles faziam as coisas ao seu modo, né? A maneira de ser deles. Então passava aquilo para o povo que eles achavam que ia servir. E quando não. E fora que o que foi distorcido que Jesus falou, quanta coisa, né? Quanta coisa. Além de distorcida, mal entendida também, né? Mal entendida. Pois vocês viram lá que quando Jesus estava indo para a Palestina, nos seus últimos instantes, né? Que ia acontecer a crucificação. Antes disso, então ele viu que os próprios discípulos falando, né? Ô mestre, 3 anos que estamos com vós, quando que nós vamos conhecer esse tal reino de Deus? Então, eles achavam que Jesus ia fazer um milagre, aparecer um lugar encantado só para eles. Então, por aí vocês veem como se interpreta, como eles acham que é, e fica por aí. Só que diante de tantos conhecimentos, de tantas coisas que está sendo explicado passo a passo, nós não podemos ficar na ignorância. Nem tem como ficar, né? A não ser que a gente gosta de ficar assim nessa situação sem saber de nada. Então, continuemos então noutra época, noutro momento, noutra hora.